Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender uma ferramenta muito legal para converter blocos, que é o Transmuter. Essa ferramenta é utilizada principalmente para converter vários tipos de arquivo, como os arquivos 3ds, como os arquivos FBX, arquivos OBJ. Então você tem vários tipos de arquivo que você pode utilizar para converter. A ferramenta é bem legal porque você converte o modelo desses formatos diretamente para o SketchUp, geralmente na versão SketchUp 8. Essa ferramenta não é uma ferramenta gratuita, você pode baixar através do link que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, uma versão trial de 7 dias para você poder conhecer a ferramenta e ver se ela é interessante para você adicionar ao seu workflow. E como eu já disse, o workflow é geralmente as ferramentas que você usa. Hoje você já usa o SketchUp, usa o V-Ray, usa uma ferramenta de edição de imagens. Então o Transmuter é mais uma ferramenta para você poder adicionar para melhorar ainda mais esse seu fluxo de trabalho. Como exemplo, eu vou baixar o modelo do site 3D Sky. Eu vou baixar um modelo de cama. Eu vou selecionar esse modelo aqui, olha. E quando você for baixar o modelo, é importante você observar essas informações aqui do lado. Principalmente saber qual é a plataforma que ele disponibiliza o modelo. No caso, ele tem um modelo em 3ds Max e também no formato FBX. A gente vai fazer o download do modelo. Algumas coisas são muito importantes a gente entender também, porque às vezes o modelo ele é convertido em FBX, mas ele converte esse modelo em baixa resolução. O formato FBX é muito utilizado na área de games, então por isso esse modelo acaba tendo menos polígono algumas vezes. A gente vai abrir o nosso arquivo na pasta, extrair aqui e ver tudo o que veio nesse modelo. Vamos lá. Primeiro a gente vai entrar na pasta do arquivo 3D, onde a gente vai encontrar não apenas a imagem do modelo, como também o arquivo olha, em formato FBX, o arquivo em formato Max e também todas as texturas do modelo. Olha lá. Isso é bem legal para você poder já adicionar as texturas diretamente no objeto sem precisar fazer o mapeamento lá no SketchUp. Como a gente também já viu aqui numa aula sobre texturização, eu também vou deixar o card aqui no vídeo para você poder assistir. É muito importante a gente já ter um mapeamento no objeto e manter esse mapeamento. Para poder abrir o arquivo no Transmuter, a gente tem duas opções. Você pode simplesmente arrastar o modelo FBX para dentro da ferramenta, como também você pode clicar no botão Browse para procurar esse arquivo. Vou arrastar o modelo para cá e a gente vai ver o que é que acontece. Ok, eu vou maximizar a ferramenta para a gente ver o resultado. Olha só, o nosso modelo já está aqui. A navegação do Transmuter é idêntica ao que você tem dentro do SketchUp, então você pode clicar com a rodinha do mouse para poder rotacionar o objeto e a gente já consegue ver o nosso modelo. Você também vai perceber que nessa visualização você tem um personagem aqui no canto, olha, que representa a figura humana, que vai te dar a ideia de escala do seu modelo. E como a gente pode ver, a escala está muito grande. E também a gente tem um outro problema, o nosso modelo está no sentido vertical, ele não está horizontal como deveria ser. Então, antes mesmo da gente colocar textura, a gente mudar os materiais aqui do objeto, o ideal é que você organize essa geometria, você posicione ela da maneira correta. E o Transmuter faz isso de uma forma muito legal. Você vai ter esses parâmetros aqui do lado, olha, que você pode mudar vários aspectos, como por exemplo, definir o eixo correto do objeto. Geralmente, como o arquivo foi salvo em FBX, geralmente o eixo dele é sempre o Y positivo. Então vou clicar nessa opção e escolher Y positivo. Então olha lá, o meu modelo já ficou na posição correta. Outra coisa importante é a escala do modelo. E ao invés de você modificar esse multiplicador de escala, que na verdade vai ser um ajuste fino, você vai sempre escolher primeiro a unidade de conversão. Aqui no modelo ele vai definir as principais unidades, olha, como polegadas, pés, milímetros, centímetros e metros. Você vai simplesmente escolher uma das unidades para poder testar. Eu vou escolher milímetros e você vai perceber que ele já reduziu o meu modelo, olha lá. Para aproximar o objeto, basta você clicar nesse ícone Zoom Extend. Então ele já vai mostrar para a gente aqui, olha. Só que agora o nosso objeto está abaixo do eixo, olha lá. O que a gente precisa fazer é configurar a origem. Você vai dar um clique nessa opção e escolher Bottom Center. Ele vai reposicionar o objeto no local correto. E como a gente pode ver pela proporção da figura humana aqui, olha, o nosso modelo está na escala correta. Ok, fazendo esses primeiros ajustes no nosso modelo, a gente vai agora observar a qualidade desse objeto. E olha só, o modelo fica muito legal. Se você comparar com os modelos baixados do 3D Warehouse, você vai ver que esse aqui tem muito mais qualidade. É um objeto que tem uma malha bastante complexa, a gente percebe aqui, olha, pela quantidade de triângulos.
Você pode até reduzir essa malha utilizando a opção Mesh Simplification para você poder ter o arquivo menor lá no SketchUp, e até mesmo você pode salvar o arquivo nos vários formatos de proxy para os principais renderizadores. Olha, o V-Ray, o T-Render, o Enscape. Então já tem essas opções disponíveis aqui também na ferramenta. Só que antes de a gente fazer isso, é importante a gente adicionar as texturas, porque nesse momento a gente só tem cores. Eu vou abrir a pasta do arquivo e selecionar o Preview. Assim a gente vai poder observar o que é cada textura do nosso modelo e copiar essas texturas para os slots corretos lá no Transmuter. Eu vou deixar o arquivo aqui do lado para poder observar essas opções. E agora a gente vai selecionar cada material aqui na cena. Para fazer isso é bastante simples. Você vai perceber que aqui em cima, olha, você tem a aba de geometria e do lado você tem a aba materiais. Aqui ele vai mostrar todos os materiais que você tem no modelo. Você vai selecionar esse conta-gotas que aparece na tela agora, olha só. Clicar sobre a superfície, ele vai mostrar para você qual é o modelo e você simplesmente vai fazer o seguinte. Aqui na pasta do arquivo, você vai selecionar a textura e arrastar ela para dentro do slot, da mesma maneira que a gente faz no SketchUp. Então o que vai acontecer é que ele vai carregar a textura no modelo corretamente, olha só. Você já vai ter a textura aplicada aqui e você não vai precisar mapear essa textura lá no SketchUp. Então o que a gente vai fazer é configurar cada uma dessas opções. O Transmuter ele também configura o seu material. Você vai perceber que logo aqui abaixo, olha, tem algumas configurações muito similares ao que a gente tem lá no V-Ray, como por exemplo Bump, Opacidade, Reflection, e você já pode carregar esses mapeamentos. Se eu carregar uma textura Normal Map lá da pasta, eu posso habilitar essa opção, selecionar na pasta a textura Normal Map, no caso essa textura é esse material aqui, eu vou arrastar ele para dentro da pasta, olha só, e soltar ele aqui. E eu já vou ter nesse meu material esse Normal Map aplicado quando eu abrir lá no V-Ray. Essa aqui é uma técnica muito boa, você já configura os seus materiais praticamente aqui dentro da ferramenta. Selecionando o próximo material, ele vai abrir novamente aqui as configurações e a gente vai fazer a mesma coisa. No Preview ele mostra esse material com uma textura branca, então pode ser essa textura ou essa. Na verdade você pode até mudar a textura depois lá no SketchUp. Eu vou usar essa daqui como exemplo. Ok. E olha lá, ele já vai carregar a textura aqui no modelo. Depois você vai ajustar o tamanho dessa textura lá no SketchUp. Então a gente vai selecionar o próximo material. Vamos selecionar esse outro tecido. E sempre adicionar ao nosso slot de Fuse. Ok, como você já deve ter percebido, é muito prático a gente fazer isso, carregar todos os materiais. Você também já pode criar uma prévia desse material utilizando o próprio Transmute, colocando as texturas no lugar correto. Ele vai salvar esse arquivo e quando você abrir lá no SketchUp, você já vai ter esse material pronto e a gente vai testar isso lá no programa. Só que tem uma opção que eu acho fantástica aqui no Transmute que permite que você não apenas carregue esses materiais que você tem no próprio modelo, mas sim que você carregue os seus próprios materiais já configurados. Você vai perceber que aqui abaixo, olha, a gente tem uma opção chamada VRMAT File, ou seja, você vai carregar um arquivo VRMAT, um arquivo já pronto, para que você consiga levar esse material já aplicado e já configurado corretamente lá para o V-Ray. Então o que eu vou fazer é baixar o material do site Shader Design. Você pode usar qualquer material que você preferir, tá certo? Vou utilizar aqui um material como exemplo. Eu vou baixar esse material, então basta você clicar nele e você vai perceber que eu tenho o material não apenas a textura configurada, mas também tenho todos os mapeamentos para ela, inclusive esse mapeamento que dá esse efeito de tecido amassado. Vou clicar em Download e baixar o arquivo VRMAT. Ok, eu vou fazer o download aqui da textura que já tem o formato 4K, uma textura que vai ter alta resolução. Então quando a gente adicionar no modelo, a única coisa que a gente vai precisar fazer é lá no SketchUp reduzir a escala caso seja necessário, tá bom? Então eu vou baixar esse modelo como exemplo para você poder entender a ideia. Extrair o arquivo aqui. Ok, então eu tenho um arquivo em formato VRMAT e também as texturas. Então a gente vai voltar no Transmuter, clicar em VRMAT File, selecionar o nosso arquivo na pasta Downloads, clicar no arquivo VRMAT. Então olha só o que é que vai acontecer. Ele carregou o meu material aqui, ele não está visível na tela ainda. E o que eu recomendo é você selecionar a opção Color, clicar na pasta,
selecionar a textura disponibilizada aqui com o Shader Design e clicar em abrir. Então ele vai carregar exatamente essa textura, olha lá. Ok, então já tenho esse material configurado. O que eu vou fazer agora é configurar todos os outros materiais usando a mesma técnica, abrindo todos esses materiais aqui para a gente ver o resultado. Daqui a pouco eu volto e mostro a vocês como é que a gente faz para abrir o arquivo lá no SketchUp. Vamos lá! Ok, o nosso modelo agora já está todo configurado, já substituí todos os materiais aqui, olha, utilizando VRMAT File. Vamos clicar na opção Transmute para poder converter esse modelo do formato FBX para o formato SketchUp. A gente vai salvar esse arquivo numa pasta. Ok, vamos até o SketchUp para poder abrir o arquivo. Eu já preparei uma cena de estúdio. A gente vai até Arquivo, Importar, selecionar o nosso arquivo da cama e clicar em Importar. Mas voltando lá na nossa pasta, a gente vai observar que o arquivo ele ficou bem grande, tá? Eu vou colocar ele aqui no modelo. Vamos deixar ele carregar. Olha só, o nosso arquivo ele está com bastante qualidade. É um arquivo que está bem pesado aqui no SketchUp. E é por isso que é importante você observar a quantidade de polígonos que você tem no modelo. Olha só, o tamanho do arquivo ficou com 416 MB, que é um arquivo muito grande, tá? Ele demorou um tempo aqui para carregar dentro do SketchUp. E a gente pode reduzir essa malha utilizando a própria ferramenta Transmuter através dessa opção Mesh Simplification. Você reduzindo esse valor, você vai perceber que a malha do objeto vai reduzir aqui, olha. A gente percebe essa quantidade, que é a quantidade real, e aqui a malha reduzida. Porém, eu recomendo que ao invés de você salvar esse arquivo com a malha reduzida, prefira salvar ele como VRProxy. Eu vou voltar lá no nosso arquivo para ver o resultado do nosso modelo. Olha só, está aqui o objeto. Vamos renderizar para ver as configurações do material já aplicada, para ver se tudo isso deu certo. Vamos lá. Ok, após o render terminar, já dá para perceber que tudo funcionou corretamente. Selecionando o material aqui, a gente vai ver as configurações. Olha só, a gente tem o preview do arquivo já carregado diretamente pela ferramenta Transmuter. A gente consegue perceber aqui na malha, olha, os amassados, a textura aplicada corretamente e a configuração do material. A gente vai ter o bump também já configurado aqui no material. Então tudo já funcionando perfeitamente para que você possa carregar o seu material diretamente na ferramenta e já trazer o objeto com o mapeamento correto aplicado e também todas as texturas aí funcionando, para que você não precise ter que fazer mais nenhuma modificação aqui, só pegar o bloco e jogar ele direto na ferramenta. E eu realmente acho que vale muito a pena você também ter essa ferramenta no seu workflow. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!